Suba à tribuna, senhor presidente, para tratar de registrar dois temas de interesse da população do Distrito Federal. Mas não posso deixar de fazer um comentário respeitoso à fala do nosso querido senador Aníbal Diniz, onde o senador Aníbal Diniz traça um mundo cor-de-rosa, um Brasil cor-de-rosa, como se tudo estivesse às mil maravilhas. Se estivesse assim, senador Aníbal, as pesquisas de opinião não estavam apontando que 74% da população brasileira quer mudanças profundas, porque reconhece que efetivamente nós tivemos avanços no governo do presidente Lula, mas percebe que nós estamos correndo o risco de perder grande parte dessas conquistas em função da má gestão da economia, em função da má gestão da política. Má gestão da economia e da política que está levando o Brasil a crescer com os menores índices da sua história no governo da presidenta Dilma. Os primeiros dados de 2014 apontam para um crescimento pífio, um crescimento ainda menor do que o 2014. E basta, senador Aníbal, conversar com qualquer pessoa da população, especialmente daquelas pessoas de renda mais baixa, porque elas vão dizer o impacto que a inflação sobre o preço dos alimentos está fazendo no seu salário. Os meses estão ficando curtos, o salário não consegue chegar até o final do mês em função da inflação. Então é importante registrar isso. O governo está se contentando em manter a inflação no pico da meta, mas o que é importante registrar que aqueles produtos essenciais para a população de baixa renda, especialmente alimentos, a inflação já está muito superior a isso, impactando negativamente no bolso dos cidadãos. Mas a população terá a oportunidade de construir um novo futuro. E eu entendo que essa mudança que está sendo apontada pela população em todas as pesquisas de opinião, esse desejo de mudança, não é uma mudança para o passado, é uma mudança para o futuro, para uma nova perspectiva para o país, que possa manter aquilo de positivo que o país conquistou nos últimos anos, mas que possa avançar muito, muito mais e avançar com segurança, com inovação e com sustentabilidade. Mas quero aqui, senhor presidente, permita-me uma parte, registrar, senador permito logo em seguida, porque eu estou falando na condição de líder, se o presidente assumir... senhor presidente... Se o presidente senhor concordar, presidente, ele está falando na condição de líder, eu não posso aparteá-lo, né? Vossa Excelência pode pedir pelo artigo 14 depois. Então, eu gostaria de pedir pelo artigo 14, um minuto logo em seguida, por favor. Perfeito. Mas eu quero aqui aproveitar, mas eu considerei a parte, se o presidente concordar. Na última sexta-feira, senhor presidente, a população do Distrito Federal, mais de 300 pessoas se reuniram num abraço simbólico à Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, na 506, 507 Sul, numa defesa simbólica daquela que é a primeira biblioteca pública do Distrito Federal. Com 43 anos de atuação estratégica para a pesquisa e a vida literária e cultural de Brasília, e cerca de 60 mil obras, o maior acervo público disponível para empréstimo na capital, a biblioteca está de portas fechadas há mais de 10 dias. Foi interditada pela Defesa Civil devido aos sérios riscos de curto-circuito e de desabamento da marquise da entrada do prédio. Estamos falando da primeira biblioteca pública da nossa capital, que foi criada pelo governo federal como modelo para a implantação de uma política nacional de bibliotecas públicas, com 700 frequentadores por dia, que há anos espera por uma reforma em sua estrutura física, hoje com equipamentos e estruturas inadequadas de ventilação, mobiliário e iluminação. A Biblioteca Demonstrativa é um órgão da Fundação Biblioteca Nacional, vinculada ao Ministério da Cultura, e uma das poucas bibliotecas federais e um importante patrimônio da capital da República, que tem não só um trabalho referencial em pesquisa e literatura, mas também com atividades musicais e culturais semanais, além de atuar como representação do Escritório de Direitos Autorais, com atendimento de autores
e editoras para solicitação de registro de obras. Depois de participar, junto com a população, desse abraço simbólico, senhor presidente, solicitei audiência à ministra da Cultura, Marta Suplicy, para tratar da questão. E também solicitei informações ao presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Renato Lessa. E fui informado pela sua assessoria que já estão em andamento os processos para a recuperação do prédio e que foram abertas contratações emergenciais para a solução dos problemas apontados. Mas quero registrar aqui que nos preocupa muito a paralisação das atividades da biblioteca, senhor presidente, durante esse período de reforma. E certamente, pela característica das reformas, isso precisará ser feito. Portanto, fica o nosso apelo, que levarei pessoalmente à ministra Marta Suplicy, que é um apelo da população do Distrito Federal, que o governo consiga um outro espaço, um espaço adequado para que esse acervo possa ser transferido temporariamente e que as atividades da Biblioteca Demonstrativa do Livro possam ter continuidade durante esse período de reforma. Isso se torna mais importante ainda porque o governo do Distrito Federal não tem dado importância às bibliotecas distritais. Nossa rede é muito pequena, os investimentos são baixíssimos e esses dias eu denunciava que enquanto o governo fez a Bienal do Livro, que foi um grande evento, um belo evento, mas que gastou 15 milhões de reais, o investimento das bibliotecas públicas do Distrito Federal, todas elas não chega a 100 mil reais. Portanto, fica esse registro com a convicção que a ministra Marta Suplicy, pela sensibilidade que tem, tomará as providências no sentido de que esse patrimônio seja rapidamente recuperado e uma solução para a continuidade das atividades da Biblioteca Demonstrativa do Livro sejam tomadas para que possa continuar funcionando. Por outro lado, senhor presidente, quero registrar que ontem o Correio Brasiliense trouxe uma manchete com a foto que mães de Águas Claras realizam manifestação para pedir paz no trânsito. Houve um acidente que consternou o Distrito Federal no Dia das Mães, em que uma mãe e uma filha morreram depois de um acidente de carro com uma colisão com a pessoa que dirigia embriagada. E isso mobilizou a comunidade de Águas Claras por uma campanha pela paz no trânsito. Eu me refiro a esse assunto, senhor presidente, para lembrar que o Distrito Federal, à época do governador Cristóvão Buarque, ficou conhecido nacionalmente por uma grande campanha de paz no trânsito que trouxe hábitos de civilidade ao trânsito, inclusive inovando com respeito à faixa de pedestre. Naquela ocasião, ao contrário de hoje, nós que moramos no Distrito Federal, nós nos orgulhávamos muito de viajar para outros estados, porque nós ficávamos conhecidos por políticas públicas como essa, inovadoras, e que caminhavam no sentido de humanizar, trazer um tom de civilização, de civilidade à capital brasileira. E eu quero aqui demonstrar no nosso inconformismo com o fato do governo do Distrito Federal, do atual governador, ter abandonado completamente a campanha Paz no Trânsito. Todos os que moram no Distrito Federal, não é diferente com os senadores que passam aqui pelo menos 3 dias por semana, que são torpedeados todo dia com uma propaganda que eu tenho convicção, uma enxurrada de propagandas que não existe em nenhum outro estado do Brasil, com tal intensidade, tentando, sem sucesso, reverter a péssima imagem que o governo do Distrito Federal tem diante da população, em função da decepção, em função da ineficiência, em função da incompetência, em função da falta de prioridade do atual governo do Distrito Federal. Mas eu quero aqui trazer um dado, que esse dado, ele demonstra o que é o governo do Distrito Federal. Esse governo que é conhecido e reconhecido por ter construído o estádio mais caro do mundo, que nunca fica pronto, agora é o entorno do estádio que continua sem ficar pronto, e que drenou os recursos da saúde, da educação, da segurança. Mas vejam que este governo, que gasta uma verdadeira fortuna com publicidade,
buscando enganar a população. Tinha disponível, senador Aníbal, o DETRAN e o DR tinham disponível uma dotação autorizada de R$ 23.500.000 para a realização de campanhas educativas durante o ano de 2014. Ou seja, um montante de quase uma média de 2 milhões por mês. Entretanto, os dois órgãos juntos gastaram apenas R$ 215 mil em campanhas de janeiro a abril. Esse é o retrato do governo do Distrito Federal. Este governo que gasta uma fortuna em publicidade, dizendo que está plantando educação em tempo integral em Braslândia, e não está. O senador Cristóvão mandou um assessor para verificar em loco as condições das escolas de Braslândia e atestou que não estão acontecendo, que se orgulha de ter construído UPAs que não tem médicos. As pessoas vão nas UPAs, mas não encontram médicos. Este mesmo governo que gasta esta fortuna extraordinária em publicidade e propaganda não utiliza recursos para fazer o que deveria estar fazendo com a propaganda institucional, ou seja, campanhas educativas, campanhas mobilizadoras, campanhas que pudessem construir um novo paradigma na relação das pessoas com a sua cidade, incentivando hábitos saudáveis, especialmente no trânsito. Eu considero isso lamentável, porque se Brasília já foi conhecida e reconhecida nacionalmente pela paz no trânsito, por um trânsito civilizado e por uma iniciativa que os cidadãos do Distrito Federal se mobilizaram para fazê-lo, tinham orgulho disso, hoje isso se perdeu. E o governo do Distrito Federal, que tem à disposição uma quantia grande de recursos para fazer campanhas educativas, não faz, porque as suas campanhas são campanhas de mera promoção, tentando ludibriar o cidadão, tentando incutir na população um sentimento que não consegue, porque o descrédito é total, a percepção da incompetência e da decepção com o governo do Distrito Federal é total. Cabe a nós lamentar, mas pelo menos ter a convicção que esse tempo está acabando no Distrito Federal. A população terá uma grande oportunidade nas eleições de outubro de dizer o que pensa desse governo do Distrito Federal, que não tem cumprido os compromissos com a população do Distrito Federal. Se Vossa Excelência permitir, senador Mozarildo, eu concedo a parte ao senador Aníbal. Eu vou conceder artigo 14.